Oi, tudo bem? Eu sou a Marcela Marques, sou criadora desse projeto que nasceu para te ajudar a cuidar do seu cachorro com alimentação natural de uma maneira que seja prática, para te ensinar a alimentação natural de um jeito que caiba na sua vida, na sua rotina. É o Além do Ossinho. E eu tô aqui gravando esse vídeo para você, tô aqui no meu escritório. Eu preparei uma lista de 10 princípios da alimentação natural. O que quer dizer 10 princípios? 10 regras, 10 coisas entre tantas coisas que a gente descobre quando a gente entra no universo da alimentação natural. Eu separei 10 itens que eu acho os mais importantes para você que está embarcando agora nesse mundo, para você que está começando a dar alimentação natural para o seu cachorro e que precisa saber, que está desbravando as 10 principais coisas que você precisa saber. Então eu preparei essa listinha, algumas coisas dizem respeito a você e outras coisas ao seu cachorro, a fisionomia do seu cachorro. Então a principal coisa das 10 que eu acho que você precisa saber para quando você embarca no mundo da alimentação natural, se você já sabe que essa é a solução mais saudável para o seu cão, mas e aí como fica a sua vida, como fica a rotina, a organização? Então, a primeira regra é se organize para conseguir fazer sempre. Por quê? Tem algumas coisas aí. Não adianta você dar comida para o seu cachorro quando dá, quando rola. Isso é uma coisa que pode ser bastante ruim para ele, porque pode desbalancear muito a dieta do seu cão. Claro que se você colocar assim para mim, eu consigo fazer só de vez em quando. É melhor do que dar ração? Depende muito do caso. Depende de que comida você consegue fazer de vez em quando, qual é essa periodicidade com a qual você consegue oferecer comida para o seu cachorro. E muitas vezes é melhor sim até dar ração, que você tenha garantia de que tem ali todos os nutrientes, por pior que seja, do que dar comida só esporadicamente uma vez ou outra, se não tem uma regra, se não tenha principalmente o acompanhamento de um veterinário. Então, a alimentação natural exige comprometimento. Exige que você se proponha a de vez em quando ir para a cozinha, a de vez em quando lidar com os desafios que tem que ir no mercado. Isso não tem milagre, não tem. Por mais que você possa usar os métodos explicados pelo Além do Ossinho de tornar esse processo todo mais fácil, não existe um milagre de fazer a comida simplesmente ficar pronta, a não ser que você compre ela pronta. Você precisa sim ir ao mercado, fazer compras, selecionar os alimentos e prepará-los daí de uma forma que você acha mais prática para sua vida. Então, por que é tão importante essa dinâmica da organização? Porque se você fizer a comida para o seu cachorro, aí você vai fazer sempre. E daí, se você fizer sempre, você garante uma saúde melhor para ele. Então, você precisa saber que a alimentação natural não é oferecer o resto da sua comida para o seu cachorro e nem oferecer para ele comida qualquer quando você pode. Sim, você tem que ter um comprometimento, porque senão na maioria dos casos é melhor você então garantir que ele tá com a dieta balanceada através de uma comida pronta, se for o seu único jeito e único caso. Mesclar um pouquinho de ração e um pouquinho de comida pode ser a solução em alguns casos específicos, mas não é indicado, a não ser que tenha um acompanhamento muito próximo de um médico veterinário. Eu recebo algumas perguntas no seguinte sentido: se eu for para a cozinha de vez em quando, eu preciso ir sempre? Eu acredito que sim, que você tenha que se organizar para ir para a cozinha sempre que você puder. E depois de algum tempo que você já está nesse processo de ir para a cozinha, algumas vezes por semana, você consegue fazer com que isso se torne uma rotina. E como toda rotina que a gente tem, vira algo mais natural, vira algo que é menos, que exige menos da gente. Então, a minha dica para você se organizar, estabelecer um dia da semana que você vá para a cozinha, porque você não pode simplesmente dar para o seu cachorro a comida natural sempre que você pode.
E sim, é um comprometimento de fazer uma vez, fazer sempre, fazer com uma certa periodicidade. E quando você se organiza e mantém essa rotina, esse processo parece menos pesado. Para você, tudo aos poucos já vai entrando numa dinâmica. Então, tal dia da semana, eu já passo no mercado, eu compro aquela quantidade certa de alimento. É bastante importante você saber o quanto de alimento cru é convertido na quantidade de alimento que você precisa para dar para o seu cachorro por uma semana. Isso vai fazer com que toda essa parte da dinâmica seja muito mais natural, muito mais prática. E isso tudo vai ser muito menos pesado para você. Então, se você consegue saber exatamente quanto o seu cachorro tem que comer e quanto você precisa comprar para converter nessa quantidade de comida, o seu trabalho vai parecer cada vez menor e vai virar uma coisa muito natural. Então, se organize, escolha um dia da semana, ou se você tem um freezer maior, melhor ainda, não precisa ser uma vez por semana, você pode escolher de 15 em 15 dias, uma vez por mês, para ir para a cozinha com tudo que precisa cozinhar, faz ali o que precisa, suja todas as panelas naquele mesmo dia e depois você tem comida por uma semana. Vai parecer muito menos trabalhoso e essa dinâmica vai ficar sendo muito mais natural. Então, se organize para conseguir fazer sempre. É o primeiro princípio, a primeira regra que eu acredito que você tem que levar para si se você se propõe a cuidar do seu cachorro com comida de verdade. A segunda regra dos princípios básicos que eu acredito que você tem que saber para embarcar nesse universo é que a alimentação natural precisa contar com uma variedade de alimentos. Eu acho importante também te explicar nesse momento que quando eu falo para contar com uma variedade de alimentos, você tem que fazer isso dentro da sua realidade. Você tem que fazer o que for possível para você. Nem sempre é simples a gente ter acesso a uma diversidade muito grande de alimentos de uma só vez. Pode ser que seja caro, às vezes se você compra em grande quantidade de comida sai mais barato. Então, não pire, adapte a isso, a sua realidade, da maneira que você conseguir, da maneira que você puder. De repente você compra uma mesma carne uma semana, por um mês, depois só no outro mês você vai variar, tudo bem. Não quer dizer, antes de eu te explicar por que você precisa variar a alimentação natural do seu cachorro, eu vou colocar para você levar isso em consideração para variar também dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina. Porque daí a gente volta à regra número 1. Em que você precisa estar organizado e saber fazer com que a alimentação natural caiba na sua rotina para você conseguir fazer sempre. Pois bem, variar significa conseguir levar para a alimentação do seu cachorro uma quantidade imensa de nutrientes, de propriedades, de funcionalidades de cada alimento, que é muito considerado quando a gente fala sobre alimentação natural. Então, isso é importante, isso é necessário, mas dentro do que você pode fazer. Então, se você, por um tempo, só consegue oferecer, por exemplo, arroz e uma ou duas verduras e um tipo de proteína, tudo bem. Aí no próximo mês você tenta dar uma variada. E por quê que eu tô dizendo isso? Existe muitas também, por um outro lado, existem muitas pessoas que acreditam que a alimentação natural seja simplesmente uma combinação de alimentos só. Então, eu dou sempre só arroz, carne moída e chuchu para o meu cachorro. Eu faço alimentação natural. A alimentação natural é muito baseada nessa variedade de alimentos justamente por conta dessa funcionalidade, dessa capacidade de cada alimento acrescentar elementos diferentes na dieta do seu cão. Isso faz com que ele se desenvolva melhor, isso faz com que o organismo dele receba, né, nutrientes, diversos nutrientes, e essa dieta fique mais completa, consiga contemplar melhor todas as necessidades do organismo do seu cachorro. Você pode fazer isso também através dos complementos alimentares que podem te ajudar a fazer essa dieta ficar mais rica, mas isso é um outro papo para daqui a pouco. A questão é que é muito importante que você consiga levar diferentes alimentos, ainda que, por exemplo, uma coisa bacana que você pode fazer é variar o corte da carne.
Porque daí você já, de qualquer maneira, tá levando mais gordura, ou você tá levando outras coisas para alimentação do seu cão. Ou acrescentar temperos. Então, a segunda regra dos princípios básicos da alimentação natural é você saber que é importante ter essa variedade, mas mais do que isso eu te digo aqui, de tutor para tutor, que é muito importante você também saber que essa variedade não é para pirar nela, porque é tudo dentro das suas possibilidades, e essa é a nossa ideia aqui no Além do Ossinho. E uma boa saída para você conseguir não precisar ficar mudando o cardápio a cada vez, a cada mês que você faz, por exemplo, eu tenho usado isso bastante aqui em casa. Quando eu vou pra cozinha, eu uso mais de 3 tipos de vegetais, de 4 tipos. Eu tô usando 2 tipos de proteína, porque daí dentro daquele período que o seu cachorro vai comer, você tá conseguindo colocar vários nutrientes diferentes, diversas fontes de nutrientes, de vitaminas, naquele mesmo mês, naquela mesma semana, naqueles mesmos 15 dias para os quais você está cozinhando. O seu cachorro não vai enjoar se ele comer normalmente, né? A maioria dos cachorros não enjoa se ele come sempre a mesma coisa. Não é por isso só a questão de variar. Claro, tem alguns tutores que precisam variar porque tem cães mais que tem uma dificuldade maior de comer, isso é uma outra questão. Mas a questão é que a variedade aqui entra justamente para que essa dieta seja mais completa e não para que o seu cachorro não enjoe. Então, tudo bem você variar por mês. Tudo bem, tá tudo certo. Você precisa só saber que não pode sempre dar só a mesma coisa, porque senão vai existir uma deficiência de nutrientes e uma deficiência, um déficit de coisas importantes para o organismo do seu cachorro. Cada um desses novos alimentos deve ser introduzido, deve ser colocado na comida do seu cão por vez, um por vez. E essa é a terceira regra dos princípios básicos do que você precisa saber para ter sucesso na alimentação natural com seu cachorro. O organismo dos cães precisa de um tempo para se adaptar. Principalmente se o seu cachorro é um cão que comia ração e está entrando agora numa dieta baseada em comida de verdade, é bastante importante que cada alimento seja apresentado para ele em uma pequena quantidade e um por vez. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se você oferece para o seu cachorro um novo prato, ele tá até um mês atrás, 2 comia ração, e a partir de agora você vai oferecer para ele alimentação natural, mas ele até agora só comeu chuchu, abobrinha e abóbora de vegetais. E daí num novo cardápio você coloca beterraba, quiabo e berinjela, e o seu cachorro passa mal, e tem um desarranjo, e tem algum problema, como é que você vai saber o que fez mal para ele? Então, a solução para isso você faz um cardápio base, um cardápio padrão, e aos poucos você vai incluindo novos alimentos. Então, os meus cachorros aqui, por exemplo, quase sempre aparece por aqui ou o chuchu ou a abobrinha. E desde o começo foi assim. Aí aos poucos eu fui colocando a beterraba, eu vi que ficava tudo bem. Aí eu coloquei a berinjela. Opa, eles têm um pouquinho de diarreia. Já sei que eu não vou usar muito. Às vezes o que dá faz mal pro meu cachorro, não vai fazer mal pro seu. A gente tem que entender e respeitar eles como um organismo, né? Como indivíduos. Porque o organismo deles é individual e tem funcionamento individual. E a gente não sabe o histórico de cada cachorro, de quanto comeu de ração. Do que comeu, como era tratado. Então, e como eles aceitam, eles têm essas aceitações de diferentes alimentos. Tem cães que passam mal com algumas coisas e com outras não, e daí a gente tem que respeitar, que nem a gente. Mas nós vamos entendendo ao longo de uma vida. E a gente tem que ir testando e sabendo a reação. Isso é excelente, inclusive, também, para a gente entendendo como funciona o organismo do nosso cão. Então, se fizer mal, você vai saber o que aconteceu. E essas pequenas quantidades vão te fazer entender quais são as reações do organismo do seu cachorro. E porque às vezes eles podem até ter alguma alergia que a gente não conhece, alguma coisa que a gente não sabe. Eles podem ter alguma reação a determinado tipo de alimento. Então,
é indicado que você vá apresentando sempre um por vez. E a quarta regra básica da alimentação natural é você saber o que você não pode dar de jeito nenhum para o seu cachorro. Porque depois de algum tempo que você acostuma a dar alimentação natural para o seu cão, o que aconteceu aqui em casa é que a minha própria alimentação muda e eu parei de temperar as minhas comidas. Então eu dou um pouquinho às vezes do que eu tô comendo, porque a minha comida é feita como é feita a comida deles. E eu sei exatamente o que eles podem comer e o que eles não podem comer. Mas você tem que prestar atenção porque tem coisas que a gente come e que por mais que isso se torne natural de dar ali um pouquinho de vez em quando, nunca pode ser oferecido para eles. Então, a lista dos proibidos totalmente proibidos, vamos lá. Entre as frutas, apesar de quase todas serem permitidas, tem algumas coisas bem específicas. Então, a uva não pode ser dada de maneira alguma, nem a uva, nem uva passa. Carambola também não. E você tem que prestar atenção na maçã e na pera, que elas são permitidas, elas são bacanas para os nossos cães, mas os caroços não são, não devem ser dados, eles podem ser tóxicos aos nossos cães. Presta atenção também no abacate, muita gente fala por aí que ele é proibido, ele não é, a polpa da fruta é bacana para os cães, só tem que ficar atento porque pode ser gorduroso, mas no caroço e na casca do abacate existe uma toxina que pode fazer mal para eles, então também não é bacana. Fora isso, dos alimentos que os humanos consomem não devem ser dados para os cachorros estão chocolate, cebola, macadâmia, refrigerante, bebida com cafeína, doce, bebida alcoólica e molhos prontos. Nunca devem ser ofertados para os seus cães. E por que eu tô falando sobre coisas que é inimaginável que a gente dá para o nosso cachorro? Então, vai, molho pronto. Sim, às vezes você dá um pedaço da sua pizza, por exemplo, porque existe gente que dá. E lá tem molho pronto. Lá pode até ter cebola, que é muito perigoso. Então, você tem que prestar atenção, os alimentos para o seu cachorro não podem ser refogados antes na cebola, não pode ter qualquer contato, porque é realmente bastante perigoso. Então, essa lista de alimentos que não devem ser oferecidas de maneira alguma. Além do que, eu te aconselho a prestar bastante atenção nos alimentos industrializados. Então, eu vejo alguns casos de pessoas que costumam dar água de coco, por exemplo, pronta para os nossos cães. Nesses alimentos é bastante importante ler o rótulo para saber se não tem sódio, se não tem açúcar, porque às vezes você acha que está fazendo um bem, a água de coco ok, é bacana para os cachorros, mas a pronta, o que será que tem nessa água de coco pronta que você está dando? Então sempre priorize, quanto mais natural, melhor os alimentos. Para nós também, mas principalmente para os nossos cachorros, isso é uma verdade. Fuja de tentar fazer qualquer coisa pronta, de tentar colocar qualquer tempero se você tem dúvida. Eu fico muito preocupada porque eu sei que na nossa alimentação, né, nós brasileiros, a gente refoga quase tudo. Então, às vezes, você vai dar um pouquinho da comida de alguma maneira para seu cachorro e vai um pouco de coisa que foi refogada com cebola. Depende do tamanho do seu cachorro, da predisposição dele, da imunidade dele, aí ele já passa mal. Então, essa é a lista de alimentos que devem ser evitados, separados, crus ali, puros, ou num preparo de um outro alimento feito para você. Presta bastante atenção para não fazer mal para o seu cão. Entenda o organismo do seu cachorro. Esse é o número 5 da lista de regras. E quando eu digo entenda o organismo do seu cachorro, é porque é claro que a gente não é veterinário, né? A maioria das pessoas que lidam com isso, né, não tem esse conhecimento, mas quando a gente começa a ter essa relação de oferecer comida para os cães, é muito comum que a gente vai entendendo também o que eles gostam, o que eles não gostam, as possíveis reações. Observe muito o seu cachorro. Observe as reações dele a determinadas coisas. Tente entender, junto com o seu médico veterinário, o que alguns determinados comportamentos podem significar. Então, se o seu cachorro come alguma coisa e tem muita queda de pelo, se o seu cachorro come alguma coisa e fica um pouco mais
prostrado, fica um pouco mais desanimado, aquilo pode não fazer bem para ele de alguma maneira, pode dar gases. Com o tempo você vai vendo a reação dele, porque quando o seu cachorro come ração, a reação dele depois que ele come é padrão. Às vezes você nem percebe, tem gente que passa anos ali com o cachorro mal com a ração, mas nem percebe porque sempre achou que ele fosse assim. Isso acontece de verdade. Então, tente entender os sinais do organismo do seu cachorro, porque com a comida isso é mais possível, não é tudo padrão, não. Às vezes determinado alimento provoca uma reação do organismo dele de uma maneira. E tenta entender também, ficar sempre de olho em fezes, ficar sempre de olho em urina, porque com alimentação natural isso são sinais de alguma coisa que pode estar acontecendo no organismo dele. Você não está alimentando o seu cachorro com uma única comida todos os dias da vida. Então, ele vai esboçar reações e, além disso, peça determinados exames, faça exames de fezes de vez em quando. Entenda o que pode estar acontecendo ali, converse bastante com o seu veterinário. É fundamental para você até entender o que o seu cachorro gosta, como você ajuda e como você vai tornar essa dieta mais funcional, tá bom? E falando em compreender a reação dos cachorros, o número 6 dessa lista de regras básicas que você precisa saber para alimentação natural é a relação que o seu cachorro tem com os vegetais. Então, o que acontece? Os nossos cães não são biologicamente apropriados, biologicamente preparados para digerir vegetais e hortaliças, porque isso na natureza acontecia de uma outra maneira. Os nossos cães já consumiam esse grupo, né, esses tipos de alimentos, normalmente digerido dentro das presas deles. Então, essa é a regra, é dessa maneira que acontece na natureza. Então, os nossos cães são carnívoros, é uma espécie que é feita, eles têm o organismo preparado para comer e para digerir carne. E a gente na alimentação natural oferece os vegetais, porque é importante em algumas, né, nas principais modalidades de alimentação natural, que eles tenham contato com esse grupo de alimentos para complementar e para fazer com que tudo funcione de uma boa maneira, até para digestão de fibras, para ingestão de fibras. Mas para eles não é natural, não é fácil. Então você precisa saber que você precisa dar uma ajuda para o seu cachorro digerir bem os vegetais. Aí você vai me perguntar, mas se eles têm tanta dificuldade de digerir os vegetais, por que a gente oferece na alimentação natural? Do jeito que as modalidades de alimentação natural são formuladas de uma forma geral, é importante inserir esse grupo de alimentos para que para que o todo faça sentido, para que a alimentação fique balanceada. Em casos específicos, com o acompanhamento de um especialista, você pode, dependendo do seu cachorro, de algumas coisas bem específicas da saúde dele, você pode aí não oferecer e tentar substituir essa ingestão de fibras e todas as vitaminas necessárias e todo o papel ali que cumpre esse grupo de alimentos, você pode tentar fazer de uma outra maneira. Mas, de uma maneira geral, sim, em todos os grupos mais comuns de modalidade de alimentação natural entram os vegetais. Mas é verdade que você precisa dar uma ajuda para o seu cão para digerir esse grupo de alimentos e como? Fazer uma pré-digestão aqui fora. Você pode fazer isso cozinhando bem, ou no vapor, ou no forno, ou na água, não deixar o dente, para que ele consiga digerir mais rápido, já que ele não tem a capacidade de ir sozinho, ele não é preparado para fazer essa digestão, essa mastigação. Então, ou até triturar, o que é muito comum. Um alerta que eu te dou é que se tá aparecendo pedaços dos vegetais nas fezes do seu cachorro é porque ele não tá fazendo uma boa digestão, então não adianta você dar assim para ele. Aí você tem que triturar, fazer um purezinho, dar de alguma maneira mais já bem digerida, né? Pré-digerida, para que ele faça essa digestão. E a sétima coisa que você precisa saber é que é muito comum que os nossos cães tenham gases causados por alguns grupos de alimentos. E por que os gases, eu falo muito dos gases aqui para você, para vocês, por que eles incomodam tanto? Quando nós sentimos gases, né, muitas pessoas também têm um incômodo grande, chega a dar dor aqui, mas para os nossos cães pode ser muito mais
impactante, eles têm cólicas fortes por conta de gases, eles não conseguem lidar com isso e acabam ficando mal. Tinha uma época que a minha cachorra aqui em casa não queria passear e um veterinário chegou a palpitar, que ainda ela comia ração, que ela estava assim pelo efeito da ração que os gases causavam. Então a ração oferecia uma digestão muito mais lenta para ela e ela não conseguia ficar com aquele tanto de alimento, tanto tempo digerindo, e aquilo causava gases de um jeito muito ruim. Ela se negava a passear, de não conseguir lidar com aquela cólica. Então é uma coisa que é bastante ruim para eles mesmos, mesmo. E como a gente pode ajudar que eles tenham menos gases? Além de ficar sempre atento aos alimentos causadores de gases, né? Ovo, batata doce, repolho, brócolis, couve-flor, e dar em pequenas quantidades e observar se aquilo faz bem ou não para o seu cachorro, tentar não misturar vários desses alimentos em uma única refeição. Por quê? Não é que os nossos cães têm gases e soltam pum e tá tudo bem. Eles ficam horas passando um pouco mal com aquilo, sem saber como fazer. Chega a dar cólica em muitos cães. E dos outros jeitos que eles demonstram isso é com lambedura, eles se lambem bastante para tentar aliviar esses gases. Então, com a alimentação natural, a gente pode causar isso neles ou pode aliviar. E uma outra dica bacana é quando você usar grãos, que são potenciais causadores de gases, grão de bico, ervilha, lentilha, faça a demolhagem, deixe de molho entre 8 a 24 horas, depende do grão que você está usando, com água morna e gotinhas de limão, porque aí você vai ter uma pré-fermentação e o seu cachorro vai ter uma facilidade muito maior de digerir esses alimentos. E o número 8 da listinha que eu preparei aqui para vocês sobre os princípios básicos, tudo que você precisa saber para começar a dar alimentação natural para o seu cachorro, é sobre os ossos. Os ossos aparecem crus em algumas modalidades de alimentação natural. E eles aparecem como ossos carnudos que são usados na comida, eles são oferecidos diariamente. Na alimentação natural cozida, por exemplo, esses ossos não aparecem, porque eles não podem ser cozidos, então são só os ossos recreativos que você pode dar para o seu cachorro. Então, a diferença entre os ossos carnudos, os ossos para consumo, é que eles aparecem na refeição do seu cachorro. E os ossos recreativos são ossos que normalmente são mais duros, tem menos carne para o seu cachorro brincar, para o seu cachorro roer e ficar distraído ali por horas. Mais em comum, todos eles têm, que sempre são oferecidos crus. Você nunca pode dar um osso cozido para o seu cachorro, não importa se ele é de frango ou qualquer outro tipo de osso. O ideal é que seja sempre cru. Por quê? Os ossos, quando eles passam por qualquer tipo de processo de preparo, eles têm a sua propriedade modificada e com essa estrutura modificada, eles podem causar perfurações, eles podem se romper e causar perfurações no organismo do nosso cachorro, ou machucar a boca, ou machucar quando eles estão engolindo, ou machucar no estômago. Então, não é seguro, não é bacana que você ofereça esses ossos dessa maneira para o seu animal. Então, resumindo, os ossos carnudos são os ossos que normalmente são incluídos na alimentação natural crua com ossos e os cachorros comem. São ossos menores, mastigáveis. E os ossos recreativos são ossos que os cachorros passam mais tempo. Até tem uma carninha, mas eles passam mais tempo se dedicando como uma recreação, como enriquecimento ambiental, como brincadeira. Eles ficam lá horas se divertindo e isso faz muito bem para os dentes, faz muito bem para eles de uma forma geral. E lembrando que não importa qual desses dois grupos, os ossos são sempre crus. Uma pergunta que muitos tutores se fazem quando começam a oferecer alimentação natural para os seus cães
é a seguinte: meu cachorro não bebe mais água, e agora? Então, é muito comum que cachorros que comiam ração e passam agora a comer alimentação, a comer comida de verdade, deixem para sempre de lado o potinho de água. Por que que isso acontece? É normal, não é incomum o seu cachorro não tá com nenhum problema se isso tem acontecido. A ração oferece cerca de 10% de água. Ela, além de oferecer um baixo nível de água, é muito comum também que cause sede nos cães. Já a alimentação natural oferece só na comida, mesmo se você não incluir nem um pouco de água ali, 80%. Então, naturalmente, essa comida de verdade, além de não causar sede, supre a necessidade dos cães de beber água. Então, eles só passam a acessar o potinho de comida quando eles realmente estão com sede, quando eles realmente sentem um cansaço, uma volta de passeio no parque. Então é muito comum que o seu cachorro deixe de lado. Mesmo assim, eu indico que você continue oferecendo a água para ele. Não é para tirar a oferta. Deixa sempre um potinho, pelo menos um ou mais espalhados pela casa, de água para o seu cachorro. Mas saiba que tudo bem se ele não beber, isso faz parte e o seu cachorro possivelmente vai estar muito bem hidratado só com alimentação natural. Uma preocupação que você não é uma grande preocupação que você precisa ter. A 10ª coisa que eu acho que você tem que saber como regra para quando você começa a oferecer alimentação natural para o seu cachorro é o que raios é complementar. O que você tem que saber basicamente aqui sobre isso. Tanto a alimentação dos cães quanto a nossa própria comida, o ideal é que a gente acrescentasse algumas coisas para fazer com que ela fosse balanceada e completa. Porque por melhor que seja uma dieta, por mais bem formulada que seja uma dieta, hoje nós infelizmente não temos acesso a alimentos completos em termos de nutrientes, em termos de vitaminas e minerais e tudo que um ser humano, um animal, um ser vivo precisa para sobreviver. É muito comum que fique deficitário a dieta, tanto a humana quanto a animal. Isso por mais natural que seja, por mais de qualidade, de alta qualidade que seja, nós acabamos não tendo acesso a tudo que nós precisamos para o nosso organismo. Então, os suplementos aparecem também na ração, mas de uma maneira mais química. Aqui na alimentação natural, a gente tenta complementar essa dieta de uma maneira mais natural possível. Então, normalmente, principalmente se você dá alimentação natural cozida, é obrigatório que você dê pelo menos um polivitamínico que tenha algumas vitaminas e cálcio. E você pode complementar, é bastante importante também, com óleos vegetais de boa qualidade. Então, com isso que você tem que se preocupar, de repente, num primeiro momento, se você está começando a oferecer alimentação natural agora, mas você pode também, além desses itens que são considerados mais importantes, você pode incluindo alguns complementos alimentares naturais de acordo com aquilo que o seu cachorro precisa, de acordo com o foco que você quer dar para essa alimentação natural. Então, você pode oferecer diversos temperos, o alho, por exemplo, que é um ótimo antialergênico e antifúngico para os cachorros. Você pode usar, daí o alho tem que ser em pequenas lascas, pequenos pedaços, gengibre, que também é ótimo para os cães. Você pode colocar gotinhas de limão, você pode colocar temperos e ervas. E aos poucos, quando você já tiver com a nova rotina da alimentação natural em dia com seu cachorro, você pode ir incluindo alguns desses complementos que cada um leva uma propriedade interessante para o organismo do seu cachorro. Então, e acrescentando, você só tem a acrescentar
coisas na dieta deles. Os temperos também aparecem aqui na alimentação natural, porque, na verdade, os nossos cães não têm um paladar tão aguçado quanto o nosso, para sentir tantos gostos, né? O olfato deles é muito mais forte. Então, você pode incluir alguns temperos na alimentação natural do seu cachorro também para aumentar o aroma, para fazer com que essa comida fique mais atrativa para eles, mas não é só isso. Cada tempero tem também a sua propriedade funcional. Então, hortelã, alecrim, a cúrcuma, que é super boa, super indicada para proteger o organismo dos nossos cães, aumenta a imunidade. Orégano, você pode incluir tudo isso na alimentação natural do seu cão. É verdade que nem sempre vai ser tão para ele ficar sentindo sabor e apreciando o sabor, assim como seria pra gente, mas sim porque eles aparecem como um complemento alimentar natural, como uma maneira de você acrescentar propriedades funcionais para alimentação natural do seu cachorro. Então, essas são as 10 coisas que eu acredito que sejam fundamentais e muito importantes para que você saiba, como regras mesmo, como princípios da alimentação natural, se você já faz e tem dúvida, assim, o que é muito importante eu saber para jogar esse jogo. Essas são as principais 10 coisas e as outras você vai descobrindo com o tempo. E você que está chegando agora nesse universo, anote essas lições, entenda o que é realmente importante para oferecer uma saúde, de uma mudança de vida, uma transformação para o seu cachorro a partir da comida de verdade. E qualquer dúvida, se precisar de qualquer coisa, eu tô por aqui, conte comigo.